Então, nós paramos nesse, né? Vamos para o próximo. Agora nós vamos falar saúde individual e coletiva. Lembra que todos esses assuntos que nós falamos no começo, lá de melhorias de condições de trabalho, é o nosso último tema. E agora nós estamos retomando os temas para fazer o fechamento dessa parte do módulo, tá? Bom comportamento. O bom comportamento é algo difícil de ser ensinado. Talvez por isso seja sempre raro ser encontrado. A boa educação enferruja por falta de uso. Boas maneiras poderiam ser resumidas em uma única palavra: elegância. Seu comportamento te leva ao sucesso. Ou seja, bom comportamento, a gente até fala, tem algum ditado que diz, o bom comportamento vem de berço, ou seja, vem de casa, né? Não adianta querer mudar a pessoa hoje, já na vida adulta, se desde criança ela nunca teve um bom comportamento, né? Então, nesse sentido, a gente não pode falar. Então, esse bom comportamento, por isso que fala que é algo difícil de ser ensinado, porque na vida adulta é mais difícil, né? Quando é criança é mais fácil de ser construído. Simples atitudes fazem toda essa diferença. Chegar sempre no horário combinado, independente de qual situação, seja no encontro com um amigo, né, na parte social, seja na escola, seja na parte teórica de vocês, seja na parte prática, seja na escola. Horário combinado é horário combinado. Então, são atitudes bem simples, né? Cumprimentar os mais velhos de forma formal, ou seja, hoje em dia a gente acaba, os jovens, os adolescentes, tratando as pessoas mais velhas de qualquer jeito, mas a gente deve cumprimentar elas de forma formal. Informalidade nas relações somente se o outro permitir, ou seja, essa informalidade, ou seja, essa brincadeira que a gente pode ter com algumas pessoas, só se a pessoa permitir, se a gente tiver, né, uma intimidade um pouco maior com ela, né? Senão não deve ter. Agradecer sempre uma gentileza, uma informação, um cumprimento. A gente até fala assim, por exemplo, uma pergunta para você: oi, tudo bem? Você fala tudo. Então, o que a gente deve fazer? Ah, eu estou bem, e você? Eu estou bem, obrigado, e você? Isso é uma forma da gente agradecer, no caso, como a pessoa está se interessando em saber sobre a gente. Ou um cumprimento, né, que nesse caso. Pedir licença para entrar, para passar por uma pessoa na rua, para sentar. Ou seja, vocês podem estar pensando, mas o que isso faz parte da saúde individual e coletiva? Ou seja, cada indivíduo é de uma forma. E no coletivo, então, o lugar que a gente vai, as pessoas, se a gente deixa de cumprimentar, a pessoa pode ficar mal. Então, faz parte da saúde, né? Pedir desculpas quando necessário. Então, se estiver necessário, se fez algo de errado, alguma coisa, pedir desculpas. Dar lugar a pessoas idosas nos transportes públicos, transportes coletivos, ou seja, vocês como jovens são novos ainda, a gente pode, quando vê uma pessoa idosa de pé no transporte coletivo, pode dar lugar a ela também. São coisas simples, mas que fazem a diferença também. Senão aquela pessoa pode ficar nervosa, né? Porque você está sentado em vez de você é mais jovem que ela. Então é nesse sentido. Saber ouvir e não interromper quem está falando. Ou seja, uma pessoa está, por exemplo, na empresa, no ambiente de trabalho, o seu chefe, né, gestor, enfim. E daí você interrompe o que ele está falando, também fica ruim, né? Saber ouvir primeiro, depois você interrompe quem está falando. Não monopolizar uma conversa mostrando que você sabe tudo. Então, da mesma forma que nós estávamos falando, se um gestor chegar, um companheiro de trabalho, você querer monopolizar a conversa, achar que sabe tudo, se mostrar, né? Então, a gente sempre fala, ninguém sabe tudo, ninguém é melhor que ninguém. Não espirrar sem levar lenço ao rosto. Ou seja, principalmente nesse momento que nós estamos, a gente não pode espirrar de qualquer forma agora, né? Não telefonar antes das 8 ou após as 22.
para as pessoas, a não ser que seja alguma emergência. Não deixar de responder a ninguém. Então, por exemplo, vocês hoje que vivem com a tecnologia na mão, não deixar de responder ninguém, de fazer, né, de qualquer forma que seja, mais que seja uma pergunta difícil, mas não deixar de responder ninguém, né? Ser gentil com a família, com os amigos e principalmente no trânsito. Então, gentil, que a gente já falou sobre o respeito, tanto com a família, com os amigos e principalmente no trânsito. Talvez a gente não é gentil, acaba tratando um amigo mal, então dessa forma a gente pode também tratar bem, né, qualquer um, ser gentil em qualquer contexto. Viver em sociedade não é nada fácil, ainda mais quando precisamos nos portar de forma diferente da que estamos acostumados. É comum que em casa tenhamos atitudes mais descontraídas, despreocupadas com as regras de etiqueta, o que é normal, mas não podemos nos portar da mesma forma em todos os lugares. Ou seja, então no ambiente de trabalho, por exemplo, a gente não pode ficar com gírias, não pode chegar atrasado, não pode ser grosseiro, mentiroso, mal-humorado, reclamão, né? Então, dessa forma, para a gente viver em sociedade, a gente não pode ser tudo isso. Talvez em casa a gente já fica um pouco mais descontraído, a gente reclama de algumas coisas, é grosseiro, chega atrasado com o que combinou com a mãe, mas no ambiente de trabalho, ou seja, no ambiente de trabalho, no ambiente da escola ou faculdade, a gente não deve, né, chegar atrasado. Podemos portar da mesma forma em todos os lugares. Então, se aquela pessoa também ela se porta normal em todos os lugares, né? Então ela não tem dificuldade nenhuma, mas aqueles que são mais descontraídos, que tratam gírias em casa, então ele já tem uma dificuldade um pouco maior no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho. Muitas vezes passamos mais tempo no trabalho do que com a própria família. Portanto, ter um bom comportamento a essa situação tem ligação direta com a sua produtividade, seu respeito, relevância dentro da empresa, além de ser levado em conta na hora da evolução da sua carreira. Uma pesquisa indicou que 2/3 das demissões são causadas por mau relacionamento entre os colegas de trabalho dentro das empresas. Isso mostra como uma boa qualificação técnica e teórica não basta para uma carreira de sucesso. Os relacionamentos interpessoais ainda são extremamente importantes e um comportamento excelente se torna um ponto diferencial para o profissional. O que nós falamos, que eu não coloquei, né, aqui no slide, é sobre o assédio moral também, que é individual e coletivo. É claro que um cartaz, no caso de assédio moral, né, as atitudes mais comuns, no caso na apostila tem lá na página 122, busca chamar a atenção para as formas de reação, pois seu objetivo é impactar e motivar as pessoas a reconhecerem as situações desse tipo no seu dia a dia. São iniciativas importantes, embora insuficientes. Para facilitar o reconhecimento do assédio moral, leia algumas condutas bem comuns. Observe e, se quiserem, complete com outras que conheçam. Então, nesse caso, condutas comuns. Dificultar o trabalho, pode ser o seu gestor, ou pode ser um outro companheiro que está dificultando o seu trabalho. Constranger o trabalhador, tratando-o sem justificativa plausível. Retirar injustificadamente momentos de trabalho. Restringir o uso de sanitários para determinado trabalhador. Realizar revista vexatória. Ameaçar ou insultar. Agredir física ou verbalmente. Impor sobrecargas de tarefas. Atribuir erros imaginários ao trabalhador. Exigir sem necessidade.
expedir instruções confusas e imprecisas e propiciar o isolamento social, o isolamento do indivíduo dentro do ambiente de trabalho. Trabalhadores podem ser expostos a situações vexatórias, constrangedoras durante o exercício de sua moral, ocasionam desordens emocionais, atingem a dignidade e a identidade do ser humano, alteram valores, causam danos psíquicos, mentais e interferem negativamente na saúde de vida. Atenção! Um ato isolado de humilhação não é assim. É preciso ter uma sistemática e de forçar o outro a abrir mão do emprego, direcionar o temporalidade durante a jornada por dia e a degradação deliberada das condições de trabalho. A humilhação repetitiva de longa duração interfere na vida dos trabalhadores, comprometendo a sua identidade. Ou seja, é o que nós tínhamos hoje, né? Então, é uma retomada, é o último tema e uma retomada de todo. Obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade.